Fala, capitão! Fala, galera! Bem-vindos a mais um Gregário Tech. Eu sou Nicolas Sessler e hoje acompanhado no pelote aqui, como sempre, pelo nosso grande gregário Ulisses Abud. E hoje une-se ao nosso pelotão gregário uma ex-ciclista profissional com um currículo que eu não vou nem começar a descrever o currículo dela, porque senão a gente vai perder aqui todos os 40 minutos de podcast só para puxar a capivara toda. Lili Moraes, nutricionista, ex-ciclista profissionais, diversos títulos, tanto na estrada como no mountain bike, e profunda conhecedora do tema de nutrição. Hoje, até para falar de algo que todo mundo quer saber, todo mundo tem curiosidade, e eu falo, eu sou o que mais, e estou sempre perguntando e sempre aprendendo, que é sobre comida em cima da bike, sobre estratégia de nutrição em prova, em competição. O que fazer, o que não fazer, o que já testamos, o que dá certo, o que a ciência explica e o que a ciência não explica também, né? Porque tem muita coisa que ainda é empírica e a gente tenta buscar respostas. Então, sem mais delongas, vamos lá, botar os dois aqui para tirar nesse pelotão. Muito bem-vindos, Ulisses Abud, Lili Moraes. Obrigado, Nico. Sempre uma honra estar aqui, especialmente hoje com a Lili, que, como você disse, dispensa apresentações, mas, né, de maneira bem resumida, é uma excelente nutricionista e tenho trabalhado bastante junto com ela e, sim, os resultados dela são incríveis. Eu acho que ter o respaldo dela, quando trabalhando juntamente com o atleta, é fora de série. Então, brigadão, Lili, brigadão, Nico. Lili, obrigado pelo convite. Excelente. Obrigada a vocês dois também pelo convite. É uma honra estar aqui, né, discutindo sobre um tema, como o Nicolas falou, sobre, né, um tema que gera muita dúvida, né, mas que é algo, no meu ponto de vista, que faz total diferença na performance do atleta, né? As estratégias nutricionais de intratreino podem determinar uma franca evolução do atleta, né, ou uma franca performance em um ambiente competitivo, ou literalmente desmoronar toda a capacidade física que o atleta tem, né, guardado nas pernas, né? Então, realmente é um tema que é de suma importância para quem visa rendimento esportivo, para quem gosta de pedalar, é muito importante. Eu sou a nutricionista, né, que todo mundo está falando aí Elizabeth Moraes, só me apresentar um pouquinho. Elizabeth Moraes, mais conhecida como Lilis Moraes. Sou formada e pós-graduada em nutrição esportiva, né? Então eu consegui aí, devido à minha carreira também profissional como atleta, aliar, né, a prática à teoria da nutrição. E podemos começar sobre o assunto já? Vamos lá. Não, eu queria, Lili, antes de mais nada, ter uma pergunta aqui, clichê, na Gregário, que quem é Lili Moraes em 200 caracteres? Você já deu uma brechinha, mas para quem não te conhece, né? Quando eu era um protótipo de ciclista, eu te via competir e via você conquistando os resultados, mas e a gente estava falando isso em off, né? Falando um pouco do que você já fez e a prática das pessoas com que você já teve e te dá esse respaldo além do simplesmente, né, do estudo científico, porque isso faz uma diferença enorme, né? Você literalmente sentiu na pele, sentiu no estômago o que é uma estratégia correta ou incorreta durante uma prova. Eu entrei na faculdade, né, e eu tinha o sonho de me tornar uma atleta profissional. Daí eu comecei primeiro no triatlo, onde eu tive várias lesões, fraturas por estresse, e aí descobri que a corrida não fazia parte de mim, não ia dar certo, e eu era uma amante das 3 modalidades, amava muito mais o ciclismo. Daí eu resolvi investir na carreira profissional como ciclista, né, e fiz um teste numa equipe que, em 2008, era a equipe A Tribuna Uniluz, patrocinada pela Specialized também, e eu passei nesse teste, que foi na volta ciclística feminina, que acontecia em São Carlos, né, São Paulo, e nesse teste, então, passei a integrar essa equipe, que era única e exclusivamente feminina, e aí, nela, competi durante 3 anos, né, e foi muito bom, eu corri dentro e fora do Brasil, né,
corri ao lado, né, de campeãs brasileiras também, Roberto Stoppa, Valquíria Pardial, né, atletas aí que a gente sabe que, né, é uma honra estar do lado. Então, eu pude aprender muito, né, não só competindo, treinando como uma atleta profissional, mas estando do lado também de pessoas que já tinham a bagagem dentro do esporte, né? Depois desses 3 anos, eu tive que decidir, né? Porque durante esses 3 anos correu também o meu estudo na faculdade, na UFMG, né? Em Minas Gerais. E aí eu tive que chegar na decisão entre realmente seguir uma carreira profissional de ciclismo ou seguir a minha carreira profissional como nutricionista, né? E aí realmente era incompatível essas duas coisas naquele momento para mim, né? E eu vi que para o meu futuro, para o tipo de futuro que eu gostaria de ter, eu preferiria ser nutricionista e não ciclista. E aí, hoje eu me sinto muito realizada por tudo que eu passei, né? Eu digo que se eu não tivesse passado por esses 3 anos, eu não teria o discernimento de saber o que seria melhor para mim, né? Então, teria sempre aquela ideia, eu quero ser ciclista profissional, quero ser ciclista profissional. Enfim, fui, né? Hoje eu tenho total discernimento que não é o que eu quero para mim agora, né? Não quis nos últimos anos também, mas eu me realizo muito com cada paciente que está comigo em consultório, nas consultas via vídeo, né? Porque realmente eu entrego para eles, para cada paciente, né? Tudo que eu gostaria de receber, né? Todo o conhecimento que eu gostaria de ter tido quando eu era atleta profissional, né? Então eu cerco, né, os meus pacientes de todos os tipos de informação que eles querem, pré, intra, pós-treino, né? Alimentação no dia a dia, suplementação, tudo com embasamento científico, porque a minha carreira, tanto como ciclista quanto como nutricionista, eu sempre trabalho de uma maneira muito correta, embasada em evidências científicas, em consensos científicos, porque faz parte de mim ser correta em todos os sentidos, né? Então, é isso, me realizo assim, dessa forma hoje também. Como tem que ser. Parabéns. Mas até introduzindo, né, Ulisses, como que surgiu a ideia desse programa, para vocês terem uma ideia também, né? A gente está aqui no papo no off, normalmente, e aí que surgem as melhores ideias e as melhores curiosidades, porque é disso que conversa. E a gente estava falando, né, quando surgiu a ideia, Ulisses, justamente quando você competiu o Unbound, que é uma prova de gravel nos Estados Unidos aí, uma modalidade que está crescendo muito, que levou mais de 11 horas, né? Você fez... São 200 milhas, 325 quilômetros. E é claro, né, é onde ali passou das 6 horas, né, o corpo de todo mundo já foi. Então, é mais uma questão mental e nutricional. E daí surgiu a curiosidade, né? Porque você me comentava da estratégia nutricional que você usou durante a prova, de tentar ficar em torno de 100, 120 gramas de carboidrato por hora, que isso ocasionou depois, posteriormente, teve muitas câmeras, etc., e aí que surgiu a faísca para esse programa, né? Eu raramente eu tenho cãibra, e eu andei tendo cãibras em 2 provas esse ano, e eu desconfiei que fosse a cafeína. E eu comecei a tirar a cafeína, né? E aí eu não tive cãibra nas últimas 3 provas que eu fiz, inclusive na Unbound, não me deu cãibra. Mas também na Unbound eu não consegui fazer o plano nutricional que eu tinha preenchido por outros fatores. E aí fica até a primeira pergunta para a Lili, só antes, o parênteses eu descobri que eu achava que eu não estava tomando cafeína, mas eu estava, porque no gel que supostamente não teria cafeína, tem 200 miligramas de cafeína por gel. Eu tomei 3 géis desses, era para ter... Se multiplicar pelo seu valor de peso corporal, dá bastante, né, Ulisses? Dá bastante. Pesando quanto, né? 64,5. Dá bastante. E aí vai a minha pergunta. Depois se perguntava por que não dormia de noite, né? Exatamente. A cafeína pode causar cãibra, assim, ou não? Ou são outros fatores? Ou a cafeína não entra nesses fatores que causam cãibra? A cãibra tem causas multifatoriais, né? Mas um deles, sim, pode ser o excesso de cafeína, tá? Quando a gente fala excesso, o excesso é muito relativo, tá? Porque, por exemplo, um atleta já condicionado a usar 6 miligramas de cafeína por quilograma de peso é uma dosagem alta, né? Só que para ele, que já está acostumado e adaptado a essa dosagem, não vai causar cãibra,
tá? Agora, um atleta que usa lá nada de cafeína, uma xícara de café no dia, e de repente usa 600 miligramas de cafeína, pode contribuir, né, para o aparecimento de câimbra. Por quê? Porque a cafeína ela também tem um efeito diurético, né? Então, ela vai tirar um pouquinho de água ali de dentro da célula muscular, o que pode favorecer o aparecimento de câimbra, tá? Então, a dosagem segura, tá? Até adiantando aqui, né? São de 3 a 9 miligramas de cafeína por quilograma de peso, tá? Quanto tempo, por exemplo? Você vai pegar a dose total. Então, vamos supor, você está pesando quanto que você falou? 60 aí? 64, 65, pode. Tá, vamos colocar aí vezes 6, vai dar, vamos colocar 400 miligramas, arredondando, né? 400 miligramas de cafeína, tá? Essa é a dose total que você vai usar no dia, tá? É a dose total que você vai usar no dia. Então, assim, eu indico fracionar até para você colher os benefícios da cafeína sem ter tantos efeitos colaterais. Como, por exemplo, a sensação de tremor, falta de concentração, taquicardia, né? Se você fraciona essa dose total, você não tem os desconfortos. Então, você usaria 1h30 antes do início da atividade, com 1h30 de atividade decorrida, e depois faltando 1h30 para terminar a atividade. Então, aí daria mais ou menos, se a gente dividir isso por 3, 150, gente, eu sou péssima em matemática, sem calculadora, 120, 150 gramas de cafeína por dose fracionada, sabe? Então, assim, é muito menos do que você ingeriu, né, Ulisses? Sim. E realmente, quando você excede daquilo que você está adaptado, ou toma a dose de uma vez, não de maneira espaçada, você pode contribuir, sim, para ter esses efeitos colaterais, e um deles pode ser a câimbra. Legal. Tem um outro componente também que a gente vem de alguns anos para cá anotando uma mudança na estratégia nutricional e no estilo, no tipo dos produtos desenvolvidos e utilizados pelos atletas em esportes de endurance. Nisso eu falo sobretudo nas pesquisas e ciências que a gente vê que favorecem, né, que demonstram que uma utilização de mais carboidrato por hora, ou seja, você comer mais carboidrato por hora, teria um fator ergogênico, né? Ajudaria no mantenimento da performance, ou pelo menos que você não quebre, né? Inclusive em danos musculares pós-prova, em aspectos de recuperação e etc. Que é algo que antes, né, a gente não fazia. Essa que é a verdade. De uma maneira empírica, eu lembro sempre de saindo, vamos falar, 5 horas de treino, então uma peça de comida por hora. Então, uma banana, 2 barrinhas, dinheiro para comprar um pão de queijo no meio do rolê e um gel para a última hora. Na verdade, desde sempre, né, já era conhecido que a utilização de carboidrato durante o treino devia variar de 30 a 90 gramas de carboidrato por hora, tá? O que acontece? De 30 a 60 gramas de carboidrato por hora são recomendados para exercícios de até 2h30, no máximo 3 horas de duração. E de 60 a 90 gramas de carboidrato por hora para atividades acima de 3 horas. Lembrando que essa recomendação que vocês estão dizendo, eu concordo com vocês, de chegar a 120 gramas de carboidrato por hora, realmente essa recomendação é nova. Mas até 90 gramas de carboidrato por hora, isso já era consenso há muito tempo, né? Então, para quais atividades, para quais atletas se indica hoje, né, o consumo de 120 gramas de carboidrato por hora? Para ultramaratonistas, seja ele corredor a pé, ciclista, né, que faz uma atividade de ultra endurance, tá? E atletas muito bem condicionados, né? Porque não adianta também um cara fazer uma prova como a do Ulisses em 24 horas, né? A intensidade não é a mesma do que fazê-la em 11, 12 horas, né? Então, para indivíduos bem treinados e para quem faz esses exercícios de ultra endurance, a recomendação é essa, tá? Para que essa recomendação tenha realmente efetividade no uso, né, é muito importante a gente realizar o que a gente chama de train the gut, né, que é treinar o intestino para que seu organismo passe a ter capacidade, gere adaptações para absorver essa quantidade. Porque, na verdade, a nossa capacidade gástrica intestinal, nossa capacidade intestinal natural é de se absorver 1 grama de carboidrato por minuto. Então, se a gente colocar isso, dão 60 gramas de carboidrato por hora, tá? Como que a gente faz esse treino no intestino, né?
Primeira coisa é usar sempre dois tipos de carboidratos distintos, porque nós temos receptores específicos para cada carboidrato. Ao utilizar dois, a gente satura muito mais devagar do que usar só um tipo, tá? Então, por exemplo, a maioria dos carbogéis, a maioria das bebidas carboidratadas, né, dos suplementos carboidratados, eles têm a proporção ideal de 2:1 entre glicose e frutose, tá? Qualquer outro tipo de carboidrato não é indicado se utilizar, por exemplo, uma palatinose, porque a digestão é muito lenta. Então, se você ficar com um carboidrato de difícil digestão ali parado e ir jogando 120 gramas de carboidrato por hora, você vai ter piriri, você vai ter vômito, você vai passar mal, você não vai nem absorver aquilo ali. Então, o ideal é que seja realmente carboidratos de fácil digestão, né, de rápida absorção, para que o esvaziamento gástrico-intestinal seja o mais rápido possível. A ideia é essa, é esvaziar o estômago e o intestino para que eles consigam continuar recebendo e absorvendo esse carboidrato e que essa glicose, frutose, cheguem rapidamente nas células musculares, que são as que mais estão precisando de gerar ATP vindo da glicose, da frutose, para a contração muscular, tá? Então, são essas coisas. Além disso, a gente não pode esquecer que para a absorção da glicose, nós precisamos de sódio. Então, muita gente erra nesse sentido. Beleza, estou usando 120 gramas de carboidrato por hora, mas não está usando nenhum tipo de bebida carboidratada, ou não está usando cápsula de sal, por exemplo. Então, realmente vai ter um processo absortivo mais lento. Outro ponto importante é fazer esse treino anterior ao momento da prova, né? Porque eu falo que muita gente fala, não, beleza, na prova então eu uso 120, mas no treino com 60. Não é assim, né? É importante que semanalmente, acho que eu já te ensinei isso, né, Ulisses? Semanalmente você suba em torno de 5 a 10 gramas de carboidrato por hora até você chegar na sua dose ideal. Então, por exemplo, eu usualmente uso 60 gramas de carboidrato por hora, mas vou fazer uma prova muito longa, então eu quero usar 120 lá. Tá, quanto tempo temos para a prova? 3, 4 meses? Ótimo, é um tempo ideal. A cada semana você vai subindo, isso escutando, se percebendo, né? Até você chegar nos 120 gramas de carboidrato por hora, sem gerar desconforto. Uma coisa que eu sempre falo para meus pacientes é o seguinte, da mesma maneira como você recebe o protocolo de treinamento e treina, você tem que raciocinar, você tem que reler a planilha, você tem que, em cima da bicicleta, às vezes, olhar novamente o que o treinador te passou. A mesma coisa funciona para a estratégia nutricional. Eu falo até que o atleta ele tem que pegar alguns treinos para treinar comer em cima da bicicleta, porque realmente comer e absorver 120 gramas de carboidrato por hora não é algo que vai acontecer da noite para o dia. Você tem que treinar para que isso aconteça. Agora, lógico, os benefícios É muito difícil, né, Lili? Desculpa te interromper, mas justamente você falando, você está descrevendo a mim alguns anos atrás, quando eu comecei a trabalhar isso com o meu preparador fisiologista, e ele falava, Nicolas, você tem que chegar nessas quantidades. E aí eu olhava lá e falava, nossa, lindo, né? Tem que comer pra caramba em cima da bike, que delícia! É nóis! E depois eu falava, Heitor, eu não consigo comer o que você me dá, cara. É muito. Eu travo o estômago. Sim. Que legal. O Heitor e ele começou a me passar isso, Lili, só, desculpa, concluir o raciocínio. E eu não conseguia comer. Porque, para dar uma proporção, para quem está nos escutando, 120 gramas de carboidrato por hora é muita coisa. Você pensa que cada bananinha paraibuna, por exemplo, daquela que você pode levar, são 20 gramas. Um gel, em média, 20, 25, se for um gel aí bem concentrado. Uma banana normal, 20 gramas. Estou dizendo umas referências. Você pensa que seriam, então, 5 bananas por hora? 5 ou 6. 5 a 6, né? Para a gente ficar em 100, supondo que fosse isso daí. 6 bananas por hora, por 5, 6 horas seguidas. Se você estiver fazendo um treino de 6 horas. Exatamente. Faça as contas, são 30 bananas. Você tem que levar uma. Primeiro, eu falava isso. Aí eu não consigo levar tanta comida no bolso. Mas aí... Daí que surgiu, né? Só concluir, o desenvolvimento que eu falo desses produtos novos, né? Você teve talvez a malto, que foi pioneira na utilização desses produtos, que desenvolveu a mescla de malto com frutose, porque você coloca um pouco das bebidas carboidratadas, como você falou, você leva na garrafinha. No Brasil, hoje, eu sei que tem o pessoal da Extratos está fazendo do Sul, faz um produto muito legal. A Z2 parece que lançou um produto concentrado novo, ainda não provei, mas também muito bom, tudo falando de marcas nacionais. Depois você tem a CIS, tem o Betafuel,
que se tornou referência, até esse que você usa, né, Ulisses, o da CIS, a Maurten também, que é a referência, uma empresa europeia também, e aí todas as indústrias, né, estão correndo atrás e cada uma lançando seu produto. É importante testar, porque finalmente, depois dessa história toda, é esse ponto, né? Não é fácil comer essas quantidades. É preciso treinar e experimentar, porque senão você vai dar ruim. E outra coisa, né? Existe a viabilidade também desse consumo, porque assim, por exemplo, vamos falar para uma prova de mountain bike, por exemplo, né? De repente, num trajeto técnico, é muito difícil o atleta ter a destreza, primeiro, de mastigar numa intensidade altíssima no XCO, por exemplo, né? Isso se torna inviável mastigação durante uma prova de alta intensidade. Ou, por exemplo, o cara está no meio do pelotão, a gente sabe o perigo que está ali, né, roda a roda, né? Então, assim, você não pode perder tempo de desembrulhar algo para, né, comer ali, né? Então, essas bebidas carboidratadas, elas vêm a agregar justamente a viabilidade dessa estratégia, né? Então, eu vou dar um exemplo simples, tá? Do que seria uma estratégia de 120 gramas de carboidrato por hora, usando uma bebida carboidratada e carbogel. Tá? Você poderia usar, por exemplo, um carbogel, que hoje nós já temos a System também, aqui no Brasil a gente tem da Full Gas também, que tem 40 gramas de carboidrato por sachê, né? Então, você usaria 2 carbogéis por hora, né? Então, a cada meia hora você usa um carbogel, e ao longo dessa hora você dá pequenos goles de uma bebida carboidratada que contém ali a proporção de mais 40 gramas de carboidrato, né? Então, fica uma coisa muito mais fácil, tá? Lembrando que a gente pode, por exemplo, para trazer mais viabilidade para o atleta, vamos supor, ele tem 2 suportes na garrafinha, ele vai pedalar 4 horas, né? Um cara de mountain bike, por exemplo. Ele pode usar o Camelback para levar água, né? Se ele quiser ir com autonomia, né? Para não parar. Ele pode levar o Camelback com água e nas 2 garrafinhas, cada uma delas com 80 gramas de carboidrato, fora esses carbogéis. Então, ele vai gastar a primeira garrafinha com 80 gramas de carboidrato em 2 horas e a segunda garrafinha com mais 2 horas. E, no meio disso, a cada meia hora, usar ali o carbogel. Então, fica uma coisa muito viável. Lembrando que muitas das... Desculpa interromper de novo, mas você fez um adendo aí na questão da estratégia nutricional de consumir isso, e você me lembrou uma questão. Qual a importância do consumo de água para que o corpo possa absorver? Porque eu me lembro, ano passado, e em algumas provas, quando já fazia um pouco mais de calor, uma etapa, por exemplo, da Volta à Inglaterra no ano passado, eu estava na fuga, e justamente essa questão, tem que comer, porque você está em fuga, gastando muito, e tem que mandar bala. E mandando bala nos géis Betafuel, nos géis Maurten, e acontecia que naquela etapa, por um problema, o carro não estava comigo e eu não consegui pegar a quantidade de água suficiente. Fui pegando algumas, mas não bebi o suficiente. Depois, era uma etapa longa, de mais de 200 quilômetros. Eu sei que no final, eu dei uma travada de cãibra e para o resto da semana eu não conseguia mais olhar para esses géis Betafuel. Só de olhar para ele, eu já tinha igual gato com água, sabe? Travava. E você levantou um ponto ótimo, a questão da... A gente olha muito, né? Mais carboidrato, mais carboidrato, mais carboidrato. Mas até que ponto mais é melhor e o quanto é preciso você equilibrar também com uma estratégia de hidratação equivalente? Pois é por isso que eu falo, a estratégia de intratreino, ela não é só carboidrato, né? Ela é o quanto de água que você vai beber por hora, o quanto de sódio que você vai repor por hora, e o quanto de carboidrato que você vai repor por hora, né? A água ela é importante, né, para evitar desidratação, para promover a absorção, né, desse carboidrato lá no intestino também, né? E principalmente um erro muito grande, né? Os atletas usarem essa concentração de carboidrato, ou até menos do que isso, você usar um gel e não beber água, muito provavelmente você vai ter algum desconforto gástrico também, né? Então, assim, muita gente fala, mas eu já na bebida carboidratada já tem água, mas água ali dentro, é diferente de água pura. Até porque quando a gente vai atingir esses 120 gramas de carboidrato por hora, a gente precisa aumentar a concentração na garrafa. Não foi o que eu disse? Mais ou menos vamos colocar 80 gramas de bebida carboidratada dentro de 500 ml, vai ficar concentrado. Então, ali é como se fosse um gel líquido, bem líquido. Então, também precisa de água, né? Agora, por exemplo, para uma pessoa que não vai correr com o Camelback, né? Ele pode usar uns pontos de apoio, né? Ou tem triatleta, por exemplo, pode levar uma terceira garrafa, né? Então,
tudo isso traz a viabilidade, mas é muito importante que se reponha água também, tá? Outra coisa é quanto de água, né? Muita gente tem dúvida. Depende da taxa de sudorese de cada atleta. Então, aqui no Brasil, a gente já tem fisiologistas do esporte que realizam o teste do suor, né? Então, cada atleta tem uma faixa, né, de sudorese, e aí a gente sabe que fica em torno de, a indicação é de em torno de 500 a 1 litro de água também por hora, tá? E em relação à quantidade de sódio, para promover todo esse processo de hidratação e também a absorção do carboidrato, a indicação é de 450 a 700 miligramas de sódio por hora, tá? Lembrando que as bebidas carboidratadas, elas trazem consigo o sódio, né? Então, quando a gente ajusta o teor de carboidrato delas por hora, a gente também está ajustando o teor dessa reposição de sódio, né? Ou uma outra opção também é usar as cápsulas de sal, né? O benefício de usar as bebidas carboidratadas é que eles vêm consigo, né? Elas vêm com dentro delas os carboidratos, que aí já traz mais compatibilidade ao cálculo, né, de carboidrato por hora. Já as cápsulas de sal só tem realmente sódio e eletrólitos, né? Então aí não traria o benefício de ter carboidrato consigo, entendeu? Ele ainda nesse tema, por exemplo, uma coisa que eu percebi comigo, e eu não sei se é uma coisa geral ou se isso é individual, através do monitor de glicose, eu fiz uma prova, eu tive uma prova que durou 4 horas, eu consegui fazer 105 gramas por hora, bem dividido, mas depois, analisando a minha curva de glicose, ela começou bem alta e depois, mesmo mantendo 105, ela despencou. Despencou, não chegou, claro, num bonk, mas ela despencou, ela não manteve lá em cima, e depois, do meio da prova para o fim, ela foi subir de novo. E aí eu comecei a repetir para outras provas, diminuindo a concentração. Então, por exemplo, em vez de começar na primeira hora já com 100 gramas, eu comecei a primeira hora fazendo 80 gramas, na segunda hora 90 gramas, depois 100, depois 120. E eu percebi que a curva ficou mais linear. Mas está. A concentração, ela deve mudar, deve começar baixo, alto ou não? Ou isso daí vai depender? Isso depende do tempo que você deu da refeição pré-treino e o que você comeu no pré-treino. Realmente, se você comeu 4 gramas de carboidrato por quilograma de peso, né, de carboidratos de alto índice glicêmico 1 hora antes da prova, sim, você vai começar a prova com uma glicemia muito mais alta, tá? O fato dela cair levemente durante uma prova não quer dizer que tem impacto na sua performance negativamente, porque, como você disse, né? Você não saiu num estágio de glicemia de 70 e foi para 60, né? Muito provavelmente o ajuste foi ali de 100 para 95 ou 90 alguma coisa, algo desse tipo, né? Então, assim, é uma variação que, a nível de performance, é irrelevante, tá? Quando a gente está dizendo que ela já está no status ok, tá? Mas, sim, existem várias estratégias, né? E até porque tem atletas que gostam muito de fazer um puta de um pré-treino, né? Então, assim, meu marido, por exemplo, come mandioca, ovo, suco de beterraba e pão antes de uma prova, né? Tem gente que se comer isso vai vomitar na primeira hora. Então, eu falo que o pré-treino, ele também atrela as estratégias de intra-treino, né? Sim. E aí, uma coisa leva a outra. Conectar um pouco também, a gente falou muito de bebida carboidratada, né? Como você mencionou, que seria basicamente a mistura de malto com frutose. Mas dá para fazer isso em casa também, né? Se para quem dá para buscar os produtos já prontos, mas também quem quiser dá para fazer uma mistura meio caseira de malto, frutose, um pouquinho de sal. Também eu também uso muito para treinar, até para não ter muito corante, uma série de produtos químicos. Mas enfim, e logo a gente coloca os géis, como você mencionou, né? Agora, isso, se a gente for levar no âmbito, por exemplo, de um ciclista profissional, que você tem que fazer isso durante 6 horas, 7 horas, todos os dias, durante 21 dias. É impossível. Você não aguenta mais olhar para um gel. Exatamente. Essa é a realidade. A gente precisa comer algo sólido, a gente precisa comer algo saudável, precisa comer algo de verdade. E muita gente, vamos pensar, vamos levar para o cara que vai fazer um Brasil Ride, né? Que deve ser muita gente que deve te procurar. Ele não consegue ficar só na base do gel full gas e bebida. Vai destruir o estômago do cara. Como misturar isso daí? Qual a tua experiência com esse lado? Sem que te trave o aspecto estomacal, né?
Porque uma coisa que eu já Sim. percebi também durante esses treinos é que você fala, bom, preciso comer algo sólido. Então vamos pensar, vou levar uma paçoquinha, que é salgadinho e tal, vou parar de comer um pão de queijo, vou comer um Snickers com café quando tá mais frio. Uhum. Quando a gente joga o componente de uma bebida desculpa, de um alimento um pouco mais complexo, que leva muita gordura, diretamente Vai compensar. estraga todo o restante da estratégia e você não consegue mais trabalhar nessa dose do 120, né? Exatamente. Bom, eu até ia complementar a minha fala, né, quando eu exemplifiquei como usar 120 gramas de carboidrato por hora, eu queria só complementar exatamente o que você está falando, tá? Que realmente, assim, essa seria uma estratégia para uma prova, né? Onde realmente a facilidade na destreza de utilizar ali o carboidrato é muito importante, tá? Mas para um treino, por exemplo, é super importante e possível que o atleta não use carbogel, né? Eu acho que a bebida carboidratada ela vem agregar muito, sim, né? Até porque é uma facilidade dela repor os carboidratos e os eletrólitos e a água ali no meio também. Mas para substituir o carbogel, a gente tem várias opções. Eu sempre falo o seguinte... Tipo, por exemplo, a bebida de carbo você usa todos os treinos. Independente da condição. Uhum. Exceto um treino regenerativo, né? Que aí não tem necessidade, né? E quando eu tô falando regenerativo, eu não tô falando treino endurance, né? Que alguns atletas chamam de endurance ou um treino em zona 2. Esse treino também tem uma demanda e ele tá ali na planilha de treinamento porque existiu um treino intenso anteriormente e vai existir algum longo ou intenso no seguinte. Então, esse é um treino que precisa também de reposição eletrolítica. E aproveitando, fala para o pessoal quanto por cento, mais ou menos, andando em zona 2, a gente já está tocando ali no nosso estoque de glicogênio versus oxidando gordura. Exatamente. Se você está em torno de 70% do seu VO2, você vai depletar em 2 horas o seu glicogênio muscular. Né? Então, assim, é 100% que eu tô falando, né? Então, assim, é muito importante que a gente pense que o fato de depletar glicogênio muscular vai retardar todo o seu processo, primeiro de recuperação muscular e segundo de rendimento no dia seguinte. Então, assim, uma coisa tem impacto na outra. Eu falo que as estratégias nutricionais são lindas quando a gente fala, não, isoladamente. Treino em zona 2, não precisamos usar muita coisa. Tá, mas e amanhã? E o que aconteceu ontem, né? Quando a gente pega uma planilha de treinamento para endurance, a gente precisa enxergar a semana completa do atleta, a gente precisa enxergar o ciclo, em que fase do ciclo de treinamento que ele está, e não olhar um treino isoladamente. Então, quando eu disse sobre o treino regenerativo, é regenerativo mesmo, né? Aquele treino, assim, de giro mesmo, no máximo uma hora, da vovó, pedal das comadres, para botar o papo em dia. Exatamente. E talvez, assim, o atleta vai sentir fome, então ele pode usar uma banana, né? Isso, aí eu ia falar sobre isso. Então, deixa eu só complementar. Então, é o seguinte, o que vai determinar o fato de você usar algo líquido ou chupar com carbogel e mastigar? Primeiro, a intensidade e o nível técnico do trajeto. Então, por exemplo, você está fazendo um treino intervalado, beleza, são 20 minutos em zona 4, em zona 5, por exemplo, né? Durante esses 20 minutos, obviamente, é muito difícil que você consuma algo, né? Então, por exemplo, você pode usar um carbogel antes, né? E no intervalo de um tiro para o outro, né? Você pode, por exemplo, mastigar uma banana, porque vai ser um intervalo, você já vai estar numa intensidade um pouco mais baixa, né? Então, você pode mastigar, tá? Agora, o nível técnico, por exemplo, está passando na parte de um single track. É muito difícil você tirar a mão do que não. Então, você tem que planejar o que usar antes e o que usar depois desse trajeto, né? Dessa parte do trajeto, né? Então, assim, quais são as possibilidades para substituir um carbogel, né? Eu sempre falo que, nesse caso, é importante você utilizar fontes única e exclusivamente de carboidratos, de fácil digestão. Então, a gente tem rapadura, a bananinha com açúcar, a banana, né? A tâmara é uma das frutas secas que mais tem carboidrato, uva passas também, tá? As outras já têm muita fibra, então eu não indico muito, essas têm menos fibra e mais carboidrato. A gente pode usar as balinhas de goma energéticas também, né? Todas as marcas hoje em dia estão lançando essas balinhas também. O famoso Haribo também, meio industrializado, mas também funciona se estiver... Entrou no empeno, no posto de gasolina. Exato. A gente pode usar, por exemplo, pão com geleia também, ou pão até com um pouquinho de azeitona para trazer aquele salzinho que muitas vezes falta num treino muito longo. Esse eu acho, assim, show. Você pega uma azeitoninha, coloca no pão,
sim, um pouquinho só de azeitona, embrulha o pão no plástico filme e leva, né? É uma coisa que te dá o carboidrato ali praticamente puro, né? E com um pouquinho de sal, que às vezes é um oásis no meio de tanta coisa doce que você vai ter que colocar na boca, né? Isso é uma coisa que eu faço muito em treino, viu? E às vezes até em corrida eu peço para os auxiliares, escuta, faz um rice cake sabor meio mais salgadinho, põe um pouco de pasta de amendoim, algo que não fique muito pesado, né? Que não adicione muita gordura, mas é um feedback que eu também eu sinto isso, sobretudo, de novo, comendo tanta coisa doce, tanta coisa doce, tanta coisa doce, eu chego, e muitas vezes até entre etapas, no jantar, por exemplo, todo mundo, eu vou pegar um doce. Eu falo, putz, não tenho vontade de comer um doce, eu quero comer um bife salgado, alguma coisa, mas sai fora do doce, porque é tanta coisa, né? Então, aí nesse caso, a opção mais simples, né, seria isso, ou algumas pessoas gostam também de levar, que eu acho pouco prático e bem perecível, nas primeiras horas, batata amassada com um pouquinho de sal também, um chup-chup, assim. Eu não gosto muito, mas tem gente que gosta, e eu só indico de utilizar na primeira ou na segunda hora no máximo, porque é algo muito perecível. Então, essas são as opções mais fáceis, né, que eu lembrei aqui de expor aqui, né? Agora, sobre essa questão de pão de queijo, sneakers, algo com pasta de amendoim, por exemplo, né? Muitas vezes isso vai entrar no meio de um treino longo, né? Onde você realmente quer um pouco ali de prazer, ou você vai parar num lugar para comer, porque numa competição isso não vai existir, né? Num treino intervalado, muitas vezes isso não vai existir, né? Então, aí, obviamente, que num treino de menor intensidade, ou num treino que é muito mais longo, né? Você, obviamente, ao comer esses alimentos que são mais fontes de proteína e gordura, você vai ter que, né, segurar um pouco ali na quantidade, principalmente desses alimentos, para evitar possíveis desconfortos gástricos, né? Porque proteína e gordura não há nenhum tipo de indicação para utilizar durante o treino, tá? Mas eu entendo, né, que muitas vezes, né, a gente quer parar para tomar um café lá, mas não é um perfil de treino de competição, é um outro tipo de treino que cabe isso, né, Ulisses? Sim. Lili, é importante que você falou da proteína. Muita gente pensa, mas uma barrinha de proteína para comer depois de 2 horas, tudo. Proteína não, né, não tem nada. O foco é no carboidrato, né? Pelo menos por esporte de endurance, o foco é no carboidrato. Exatamente. Aí, assim, o carboidrato ingerido durante o treino, ele vai justamente já evitar o catabolismo proteico que todo mundo tem medo. Se você dá ao seu corpo carboidrato durante o treino, ele não vai ter que secretar mais cortisol do que ele secreta durante o exercício. Tá? O cortisol é o nosso hormônio glicorregulador, que, se liberado em quantidades não fisiológicas, favorece a depressão de aminoácido. Então, ele vai pegar o aminoácido para gerar energia. Só que se você está dando carboidratos, isso não vai precisar ocorrer, entende? Então, obviamente, a gente pode utilizar a proteína no pós-treino, para justamente, né, favorecer o processo de recuperação, né, restabelecer o dano muscular que aconteceu durante o treinamento, né? Antes também, muitas vezes, se o atleta acordou, está em jejum e vai treinar, cabe um aminoácido de fácil digestão ali, né? Mas durante não há indicação, tá? Sim. Muita gente tem dúvida em relação a isso. História de, por exemplo, você está mencionando o que você vai falar. Eu via muita gente antes saindo com BCA e glutamina, não sei o que, na garrafinha, porque supostamente ajuda. E tem até gel com isso, né? Tem muitos produtos no mercado com BCA e não sei o que, e cobram mais por isso, e não sei, a gente tem essa conotação de que seria melhor. Na verdade, não é que caiu por terra, né? Eu acho que as pessoas que muitas vezes indicam essa utilização são pessoas que não têm conhecimento aprofundado da parte da nutrição para o endurance, entende? Eu vou dar um exemplo assim, eu atendi um atleta ontem, que a nutricionista que atendeu ele queria emagrecer, mas estava se preparando para o Brasil Ride. E aí a nutricionista passou para ele colocar na caramanhola da prova uma dose de whey protein com leite de coco. Não, eu juro, eu tenho o print da prescrição, ele me mandou, né, assim. Então, assim, o que você está dizendo não é que caiu por terra, é que, assim, sobre nutrição esportiva, atrelada ao endurance, pouca gente no Brasil sabe falar sobre isso, infelizmente. Eu falo assim, se você pegar, assim, 100 nutricionistas esportivos, cara, eles são foda, eu sei que eles são. Só que desses 100, os que realmente entendem de endurance, eu vou te dizer que são 1 ou 2.
No máximo, no máximo. E aí o problema é que muita gente fala, não, eu tô fazendo ciclismo, na minha academia tem uma nutricionista esportiva, vou lá. Desculpa, ela nunca subiu na bicicleta, ela não vai fazer. Eu já vi nutricionista prescrever Yakult no meio do treino, porque tinha que melhorar a flora intestinal para não estressar o organismo. Yakult no meio do treino. Cara, 40 graus nas costas, desculpa, não dá. Eu já vi nutricionista passar limão no meio do treino. Rachou a boca da menina. Então, assim, são coisas que, tipo, é só quem nunca subiu na bicicleta. Ou, por exemplo, né? Eu vou fazer uma dieta cetogênica agora e eu vou pedalar 4 horas em jejum. Vá, com certeza você vai. Mas na primeira serra que você for, eu duvido que sua potência vai ficar realmente no seu limite. E aí, muita gente até falando sobre isso, né? Fala assim, não, mas imagina, eu faço 300 watts com dieta low carb. Eu falei, parabéns, mas você não quer atingir 350 nem 400 watts, né? Não Brincadeira, vai chegar 400 é quase impossível, mas diga assim, você entende que ser bom é muito relativo, mas se você segue a estratégia nutricional certa, você está sempre apto a usufruir do que o seu músculo está preparado a fazer, ou que você treinou o seu músculo a fazer, né? Então, assim, eu digo que ser bom é muito relativo, né? Eu acho que, pô, agora você matou o programa, fechou. A gente já estava chegando aqui próximo do tempo do programa mesmo, mas foi um resumo. Eu costumo pedir, Lili, um resumo final do programa, né? Bom, a gente falou disso, vamos resumir. Pronto, não precisa. Você já definiu perfeitamente. Então, eu vou só resumir, então. Então, deixa eu fazer um outro resumo, então, tá? Ó, estratégia nutricional de intratreino, muita gente não sabe, tá? Mas como eu falei com você em off, né, Nicolas, assim, é muito mais simples do que se imagina. O que você tem que usar durante o seu treino de endurance? Sem blá, 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 sem mentira. O que é consenso científico? Você sabe o que os prós estão usando, né, Ulisses? Durante uma atividade, carboidrato e é de fácil digestão, não venha me inventar carboidrato de difícil liberação. Se você utiliza carboidratos de rápida absorção, de maneira fracionada, desde o início da atividade até o final, qual é esse fracionamento indicado? De 20 no máximo a cada 40 minutos. Então, a cada 20 ou a cada 40 minutos, dar ao seu organismo carboidratos com rápida absorção. Água e fontes de eletrólitos. O que são eletrólitos? Basicamente, o que a gente mais perde no suor é sódio, potássio, cloro e magnésio. Então, dá ao seu organismo esses eletrólitos, água e carboidratos, de novo, de maneira fracionada, do início até o fim do treino, acabou. Você não precisa de mais nada. Atingiu a gramatura de 60 a 120 gramas de carboidrato por hora, dependendo do atleta, não tem para ninguém. É isso que você precisa. E as estratégias nutricionais de intratreino, elas não só permitem com que o atleta melhore, né, a sua capacidade de geração de contração muscular, ou seja, realmente performe bem durante o exercício físico, mas ela favorece muito a recuperação muscular, porque quem não faz a estratégia de intratreino correta já está comprometendo o pós-treino. E aí é o que eu falo, você pode fazer o melhor pós-treino da vida, mas se você errou no intratreino, já está em déficit. Você entende? Então, esse é o ponto. Tem até um fator que eu acho que aqui a gente vai alongar o programa. Eu falei, impossível ficar com a gente aqui em menos de 40 minutos. Leandro, desculpa, depois você dá um jeito aí na edição. A gente tem que voltar aqui, viu? Porque esse assunto é bem extenso. Não, a gente vai ter que repetir aqui, vai ter rodada, esse pelotão vai ter que rodar mais vezes, Lili. Você já está escalada para esse treino. Mas, finalmente, que eu acho que é uma pergunta que muita gente tem. E vou falar, praticamente unânime no pelotão profissional, existe obsessão com o peso do atleta. E aí o cara fala, mas eu vou comer tanto, eu vou engordar. Eu vou comer tanto, eu vou engordar, eu vou comer tanto, eu vou engordar. O que você fala para o atleta que busca isso? Então, são várias coisas que eu falo. A primeira coisa é o seguinte, qualquer atleta profissional ou até um amador que tem uma vida como um profissional, existe uma seriedade em relação à saúde, performance e peso, né? Então, assim, não adianta o cara engordar 10 quilos nas férias e querer, no período de base, emagrecer esses 10 quilos. Cara, você é um atleta profissional ou você gosta de pedalar, você não vai engordar nas férias. Não vou sair da dieta? Lógico que vai, mas tem como você sair da dieta sem engordar. Tá, quero engordar, não consigo não engordar.
Então, engorda um peso seguro, 1 quilo, 3 quilos, no máximo 4 quilos, que no período de base você consegue emagrecer. Agora, acabou o período de base, não é momento de inventar moda de querer emagrecer no meio do período de treinamento específico ou competitivo. Não existe isso. Isso é amadorismo. Eu sou muito franca com as coisas que eu falo. Assim, é um puro amadorismo. Ah, não, mas eu não consegui controlar a minha alimentação. Viu? Cara, como que você não consegue controlar a sua alimentação sendo que você tem um gasto energético diário de 1.200 calorias no mínimo, a mais da sua basal? Porque ninguém sobe em cima da bicicleta para gastar 500 calorias. Nem 200, igual um cara de salão de academia. Então, assim, não tem como a conta não fechar. Entende? Agora, obviamente, se existe uma alteração hormonal, ou um cara que vive em déficit calórico e, óbvio, respira, engordou, né? São outras questões. Mas a questão é, primeiro, racionalizar a ingestão alimentar de acordo com o perfil de treinamento, de acordo com a fase de treinamento que ele está. Então, beleza, engordou um pouquinho nas férias, secou ali 2, 3 quilos na base, período de treinamento específico, comer, treinar, competir bem. É isso, né? Segundo ponto que eu te falo, sobre comer em cima da bicicleta. É impossível você engordar comendo em cima da bicicleta. Primeiro, porque se você conseguir, igual a gente estava falando no começo, comer o máximo indicado, que é 120 gramas de carboidrato por hora, eu duvido que você vai querer comer mais. Porque é quase impossível você atingir o máximo. Né? É um ótimo ponto. Porque, igual você falou, que, curiosamente, quando eu comecei a comer mais em cima da bike, eu emagreci. Por quê? Eu não chegava em casa tão empenado, entre aspas, aí, no jargão do ciclismo, né? E aí aquele famoso que acontece com todo mundo. Você chega estragadíssimo, aí você controla, toma teu recovery shake e fala, beleza, filé, controlei. Exatamente. Dá umas 2, 3 horas, entra aquela fome incontrolável, você abre a geladeira e destrói. Quem nunca, né? Vamos falar a verdade. E comendo mais em cima da bike, não. Você fica muito mais controlado. Exatamente. Então, primeiro ponto é o seguinte, ninguém vai conseguir exceder a ingesta de 120 gramas de carboidrato. Quase ninguém consome 10 gramas de carboidrato por hora. Então, assim, se você conseguir atingir 60 a 120 gramas de carboidrato por hora, dependendo do seu treino, dependendo do seu perfil, acontecem duas coisas. A primeira é o que você falou. Você vai chegar em casa muito mais saciado, com status energéticos muito mais alto. Então, além de você estar sem fome, o seu corpo também não está sentindo déficit calórico. Então, ele não vai pedir comida. Então, é igual você falou, você chegava no jantar lá de uma prova, você não queria doce, é o natural. Você fala, cara, eu tô cheia, eu já comi muito doce, vamos comer uma coisa normal? Você entende? Então, você acaba emagrecendo por causa disso. E outro ponto, raciocina comigo. Tô lá, consumindo 10 gramas de carboidrato por hora. Tá. Lógico que você vai gastar muito menos energia do que comendo 60 gramas de carboidrato por hora, que você vai gerar muito mais potência muito mais alta por muito mais tempo. Então, seu gasto energético em cada treino vai subir, porque a sua disponibilidade energética aumenta. E o fato de você conseguir gerar potências mais altas e suportá-las por mais tempo possível, respeitando o seu treinador, né, Ulisses? Faz com que esse treino gere tanto desgaste metabólico que no repouso é onde a gente recupera todos os nossos órgãos, inclusive o tecido muscular. Você tem que elevar a sua taxa metabólica de repouso para promover essa recuperação. Agora, se você faz o seu treino sempre no seu stand-by de potência ou de média de velocidade, o que o seu corpo vai ter que elevar seu gasto energético no pós-treino? Nada, que ele não fez nada diferente. Então, assim, você só vai fazer o diferente em cada treino se você estiver com disponibilidade energética. Não tem como você gerar potências mais altas e suportá-las por mais tempo que você nunca tenha suportado com baixa disponibilidade energética. Então, se você somar treinos e mais treinos de qualidade, ou seja, que você realmente entregou naquele treino que precisava ser entregado, você vai, em cada treino, gastar mais energia e, consequentemente, no pós-treino também aumentar a sua taxa metabólica de repouso, o que torna-se praticamente impossível ganhar peso. Entende? Então, assim, outra coisa que eu quero deixar para finalizar minha fala, que, assim, é uma coisa que, realmente, se a gente é um público que escuta, eu atendo diariamente pessoas que são atletas de endurance, que seguem dieta de mulher sedentária. É triste ver isso. E o problema disso, né, são inúmeros, né? São inúmeros. Mas é real. Eu tô falando isso porque é o que mais acontece. As pessoas que são atletas de endurance... Poderia até fazer um adendo nisso, é quase que em outro programa, mas existe um problema sério de anorexia no pelotão profissional europeu.
por mais ridículo e louco que isso pareça, Sim. mas e isso não é exclusivo das mulheres, tá? De homens também. Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma. É algo muito sério mesmo. Mas quando o atleta consegue enxergar o quanto que ele pode comer no treino, no dia a dia, quando ele realmente adequa principalmente o intratreino para que ele não fique morrendo de fome depois, isso acaba desregulando toda a alimentação, né, e promovendo esses desequilíbrios psíquicos também, já melhora muito esse risco, né, de desenvolver distúrbios alimentares, né? Mas, enfim, e falando sobre isso, né, é triste, né? Porque, assim, o atleta de endurance, ele tem que entender que ele é diferente. Porque, assim, se você olhar ao seu redor, todo mundo que está nos escutando agora, olha ao seu redor. Quantas pessoas realizam 3 horas de atividades semanais? Uma. Quantas pessoas são sedentárias? 10. E você? 11. 18 horas de treino semanal, 21 horas de treino semanal. Você não conseguiu entender que você tem que comer mais que todo mundo? Agora, por que você vai querer seguir a mesma dieta da sua irmã que carrega caneta Bic na academia? Desculpa, não é assim, né? Então, assim, quando o atleta tem esse insight, fala, cara, realmente preciso comer diferente. Só que esse comer diferente é comer bem, né? Fazer um bom pré-treino, fazer um intra-treino adequado, realizar um pós-treino eficiente, comer de forma natural, saudável, equilibrada, que gere conforto gástrico, né? Que o atleta não tem que ficar morrendo de fome o dia inteiro, né? E Nossa, que ele aproveite também, né, Lili? Que seja algo prazeroso, porque para muita gente a comida também tem um fator prazer e tem gente que não se relaciona, não tem relacionamento com a comida, simplesmente come por comer. Mas na grande maioria da população mundial, o momento da comida e tem uma relação de prazer. E que você coma coisas que te apeteçam. E que isso também te traga um retorno de prazer, né? Vamos falar. Com certeza. E é totalmente possível, né, Nicolas, associar a nutrição à saúde e ao paladar, né? É super possível, sim. Muito bom, Ulisses. Nós já estamos na fuga aqui e essa fuga vai vingar. Vamos chegar, já passando, batendo a meta e estamos rodando essa aqui. O que seria uma clássica vai virar uma prova de etapas. Vai ter que Vamos! Podemos voltar, sim, com certeza. Vai ser um prazer enorme poder falar mais sobre isso. Eu falo pouco, né, Ulisses? O Ulisses já me conhece. Mas, enfim, é porque... Bem-vinda ao clube, Lili. Você vai revezar bem nesse pelotão. Porque aqui todo mundo, o Ulisses é o mais quietinho. Mas pode contar comigo se precisar de outras edições. Também é um prazer enorme poder falar sobre isso, né? Até porque a gente chega em pontos importantes aqui que pode causar, né, um impacto em quem nos escuta, refletir sobre o que a gente está falando, né? Porque eu acho que o meu intuito como profissional de saúde é sempre prezar pela saúde das pessoas e depois da performance. Não existe atleta sem performance, não existe performance sem saúde, né? Então, acho que é algo importante a gente discutir. Como você falou, em muitos pelotões a gente tem profissionais, a gente tem esse risco de anorexia. Então, é algo pouco falado, mas que isso não é só no pelotão profissional, né? Não é só na Europa, é aqui no Brasil também. Aqui no Brasil também. Então, se a gente puder ajudar de alguma forma, falando mais sobre isso, das necessidades nutricionais, o que fazer no intratreino, no pré-treino, no pós-treino, como comer no dia a dia, né? Quais as suplementações eficientes ou não, né? Até para as pessoas não ficarem gastando dinheiro à toa. Acho que isso tem de agregar para todo mundo que nos escuta, né? Excelente. Com toda certeza. Lili, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Tive a sensação aqui, com todo o respeito e os devidos, que era o Aitor numa versão brasileira me falando. Assim, repetindo tal qual, praticamente, as broncas que eu tomava dele e tudo igualzinho. E parabéns pelo trabalho, obrigado pela disponibilidade, pela conversa. Espero que, para você que escutou esse programa, te ajude a melhorar o teu pedal, a fazer as escolhas corretas na tua estratégia de prova. E fala para a gente também, como a Lili deixou essas portas abertas, escreve para ela no Instagram, escreve para mim e busca a gente, dê ideias, dúvidas que você tem, porque tudo isso rende ótimas conversas, ótimos programas e, no final das contas, nós estamos aqui para isso, né? Melhorar o pedal que todo mundo curta e tire o melhor de si mesmo.
Exatamente. Muito obrigada pelo convite, obrigada a todos que também nos escutaram aqui, e realmente espero ter contribuído, né? Eu sei que contribuí com a minha fala também, e estaremos juntos em uma próxima conversa. Obrigado. Obrigadão, Li. Obrigadão, Nico. Foi ótimo, foi excelente, como sempre. E agradeço bastante. A gente sempre aprende muito, né, nessas conversas, principalmente de nutrição. E não adianta ter motor se não tenha, se o tanque de gasolina está vazio, né? Então, acho que isso é uma das partes fundamentais da performance, se não a mais delas. Obrigadão, prazer estar com vocês de novo. Sensacional. Prazer.